Então, você falou um negócio que bateu uma curiosidade ali, né? A gente teve um caso emblemático aí de um youtuber, né? Que é o Felipe Neto. Ele tava com a namorada ou esposa, papel, né? E aí entrou toda uma discussão se ela tinha direito ou não. E nesse cenário assim, pelo que você está falando, ela possui direito nesse caso. Se está morando junto, pode ficar caracterizado aí uma união estável, né? Ah, Nesse caso, mesmo eles sendo namorados, o fato deles morarem juntos é o regime de comunhão parcial de bens. O que significa assim, aquilo que eles conquistaram ali durante esse período pode ter que ser dividido por ambos, tá? E isso também pode ensejar o direito de pensão alimentícia num eventual rompimento. mesmo vamos supor que ele tivesse um business já, e aí esse business, durante esse período de 5 anos, precisa ser dividido. Não, o que ele tinha antes da união estável, não. Mas assim, talvez algum rendimento, algo assim que consiga demonstrar que foi nesse período, pode ser que tenha que vir a ser dividido entre eles, caso fique reconhecida a união estável. Então, assim, o que é bastante interessante e está sendo usualmente feito? Fazer o contrato de namoro, né? Porque daí, de certa forma, protege ali, ou um contrato de união estável com uma cláusula de separação total de bens. Contrato de namoro, hein, Celso? Eu não tinha visto. Eu nunca tinha ouvido falar. Eu ouvi falar do contrato de namoro. Eu nunca tinha ouvido falar. Sim, eu ouvi falar. Contrato de namoro. Como que funciona o contrato de namoro? Vamos lá. Vai ficar demonstrado ali que é namoro, que as partes elas não têm a intenção de estar vivendo um casamento. Fica tudo expresso ali, né? Nossa, mas moral, como é que... Assim, na prática, isso é muito complexo, não é? Mas é assim, namoro e noivado... Quer namorar comigo? Assina aqui, né? Aí tem um papel assim. Celso, você chegando na sua namorada e falando assim, olha, nós estamos juntos, tá? Todos os dias podemos morar juntos, mas aqui eu não tenho intenção de ter família com você. Será que sua namorada iria aceitar isso numa boa? Então, gente, que complexo. Que Isso modernidade é essa, né? Isso é uma polêmica. É algo também que, como eu disse do início, o legislador ele vai precisar adequar a nossa legislação a isso. Tudo bem que já existe, por exemplo, essas situações de contrato de namoro, as situações em que você pode ir até um cartório, um tabelionato e lavrar uma escritura pública, ou seja, fazer uma união estável, constituir essa união estável com esse companheiro ou companheira que você tem, por meio dessa escritura pública, e ali, porque via de regra, igual a doutora Priscila falou, a via de regra, a união estável aplica-se o regime de comunhão parcial de bens, que nada mais é do que, a partir do momento que eu estou constituindo essa união contigo, a partir desse time ali, o que você constituir ali de bens, direitos, obrigações, se comunga a mim e vice-versa. Tá. Independente só, você financia um carro e só está no teu nome, no teu CPF, mas se você já está nessa união estável, se comunga a sua companheira ou seu companheiro. Porém, ainda na lei, a união estável ela já é reconhecida há bastante tempo aqui no nosso ordenamento jurídico brasileiro. A união estável não era tão usual e de uns tempos para cá começou a ser, mas a lei, ao meu ver, ela tem que se adequar. E assim, é bem recorrente as perguntas que o pessoal chega, às vezes não é nem no escritório, amigos meus que eu tenho particulares, ou pessoas ali de uma roda de futebol, de churrasco, ou de um grupo ali que participa, falam, cara, mas eu tô namorando, eu não sei mais se eu tô na união estável ou se eu não tô. Qual que é o requisito? O que configura ou não? Eu confesso para vocês que eu já li julgados do Superior Tribunal de Justiça, né, brasileiro aqui do Poder Judiciário brasileiro, considerando que o fato da pessoa não morar no mesmo teto que a outra, mas ela tinha um ânimos, né, havia esse ânimos de planejamento de casar, ter filhos, constituir uma família, já havia esse ânimos de ambos. Isso aí eu já vi casos de configurar a união estável. E aí, será que é isso que as pessoas nesse momento pensavam que já tinham ou não? Então, é de se pensar. Até pensando que a audiência é de Maringá, né? Às vezes tem muita gente que divide apartamento e começa, por exemplo, a namorada começa a alugar um quarto no mesmo apartamento. Uhum. Configuraria a união estável, cada um morando no seu quarto, mas na mesma casa, no mesmo apartamento? Também tem que analisar essa questão do ânimo. Qual que é a vontade das partes? Porque tudo é questão de manifestação da vontade.
né? Então, e eles se apresentam como para a sociedade? Né? Como que é mostrado isso para os outros? E a sociedade enxerga eles de que forma? Então, tudo isso é pesado, né? Claro, se vier ter as coisas jurídicas e não tiver nada definido formalmente, às vezes vai precisar recorrer ao judiciário para definir, né? E eu imagino que, então, pra provar esse ânimo aí, essas intenções, Instagram, Facebook, é assim que a gente prova, né? Porque é isso que vem à mente. Era namorado sim, e falava que era namorado, porque tá aqui, ó. Não é? Isso são provas, certo? De certa forma. De certa forma, sim, mas também engloba prova testemunhal, várias outras coisas. Olha aí, meu. Tá aí, verdade. Existe no processo judicial outros meios de provas ali que existe dentro do devido processo legal, seja criminal, seja civil, né? Trabalhista também, na área trabalhista existem, mas entretanto, essas questões aí das redes sociais, Facebook, o Instagram, o TikTok agora, né? Que tá todo mundo ali bem engajado com isso, também, né, se torna um meio de prova ali para que o juiz, caso isso venha a ser discutido em juízo, um alega que não era companheiro, o outro alega que era. Não, mas eu era companheiro. Geralmente não. A discussão tem que ser essa, né? Para chegar a vir a juízo, um tem que falar, não, eu só era seu namorado, e a outra pessoa falar, não, eu entendo que você era meu companheiro, né? Para isso vir a juízo, tem que ter essa discordância, né? Dessas intenções, né? Igual o Dr. Renan falou. Imagina o pessoal em casa agora pensando, né? Será? Igual você comentou, né? As pessoas não sabem em que estado estão, né? Se estão em união estável ou não. Pois é, fica a dúvida aí, você acha que você tá ou não? Basicamente assim, o que eu penso? Minha opinião particular. Seja você quem for, a sua opção sexual, enfim, a sua crença, mas seja uma pessoa decidida. Pois é. Seja uma pessoa decidida. Aquilo que você quer pra sua vida, né? Sem querer ser coaching aqui agora, né? Sim. Que eu acho que isso não é o caminho, mas veja bem, você tá querendo namorar a pessoa, quer estar solteiro, quer estar casado, quer ter uma união estável, seja primeiro essa pessoa decidida, né? Não deixa as outras pessoas decidirem por você, porque caso isso seja feito, depois você pode entrar em apuros, né? E geralmente é isso, é o apuro que vem depois. É verdade. E se está em uma relação, numa união estável ou não, vai depender do caso a caso. Então é interessante, assim, buscar um aconselhamento de um advogado. E realmente fazer uma consulta ali, porque a gente vai ter que... A gente verifica várias questões para poder dizer, olha, né? E até orienta. Tá, mas dessa forma aqui você tá agindo errado, você poderia fazer assim, para se proteger caso não tenha essa intenção de configurar uma união estável. Ou, se eventualmente tem essa intenção, para fazer um contrato em que fique discriminado tudo que as partes desejam. Até assim, para evitar uma responsabilidade civil, no caso de uma traição. Porque tem os relacionamentos que são abertos, as pessoas moram juntos ali e quer deixar ali. Você não tem a obrigação da fidelidade. Isso acontece hoje em dia também. Gente, eu até entendo que existe toda essa parte jurídica, mas é igual o Dr. Victor falou aqui pra nós, né? De você saber o que quer. Não é, tipo assim, o que eu diria, o que eu pensaria. Se você tá em dúvida ou tá com medo de estar numa relação estável, poxa vida, né? Pense seu relacionamento. É um bom momento pra você parar e refletir. Será que é isso mesmo que eu quero? Não é o momento de eu dar espaço também pra pessoa que tá comigo encontrar alguém de verdade pra ela, né? Ou pra ele.